Eu vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta e a intenção não é que você seja sincera comigo, e sim que você seja sincera com você. Você gosta dos seus resultados atuais? Como que tá os seus relacionamentos? Como tá o seu cuidado com a sua saúde? E também como tá a sua vida financeira, o seu lado profissional? Você está satisfeita com os resultados que você está tendo agora? Essa pergunta pode até parecer um julgamento, mas na verdade ela é um convite para você olhar para a sua realidade. Porque os nossos resultados, eles são um reflexo direto do que a gente vem plantando ao longo do tempo. E a única forma de você mudar o que você tem vivido hoje é mudar aquilo que está sobre o seu controle, ou seja, o seu mundo interno. Isso significa que você pode aprender a controlar 5 coisas que estão sob o seu controle. Você pode aprender a ser mais intencional com as suas palavras, com os seus pensamentos, com as suas ações, com a forma que você enxerga a você mesma e a forma que você lida com as outras pessoas. Porque é começando por essa parte que você tem o controle nas suas mãos que você pode mudar os seus resultados. Porque tudo na vida é sobre plantação e colheita. Então, se você hoje não está satisfeita com o que você vem colhendo, você pode aprender a plantar novas coisas para poder colher um futuro muito melhor. Para você entender melhor isso, eu vou usar com você a metáfora do iceberg. Tudo que está fora de você, tudo que está externo, são os seus resultados, são as outras pessoas, é o que não está sob o seu controle. Você está vendo lá a pontinha do iceberg? Isso são os seus comportamentos. Ou seja, tudo aquilo que se alguém filmasse no seu dia a dia, seria captado por essa câmera. Logo abaixo dessa superfície, a gente tem a camada das emoções. O que significa emoção? A própria palavra já mostra pra gente. É algo que nos leva a agir. As nossas emoções são como se fosse a gasolina das nossas atitudes, como se fosse o combustível. São elas que nos movem a fazer o que a gente faz. E no final, na base do iceberg, o que a gente tem? As nossas crenças inconscientes. O que são crenças? Tudo aquilo que você acredita sobre quem você é, sobre as suas próprias capacidades e também sobre o seu merecimento. E são essas crenças que geram as emoções que você tem para gerar as atitudes que você tem para impactar nos resultados que você tem. Então deu para perceber que a gente precisa ir de uma forma muito mais profunda para poder mudar o que está no nosso exterior. Hoje a neurociência já explica o que há muito tempo Freud falava, que 95% das nossas atitudes, elas são inconscientes. Ou seja, muita coisa que nós fazemos no nosso dia a dia, nós nem sabemos o porquê fazemos. É por isso que é tão necessário a gente sair desse automático e passar a entender o que tem dentro da nossa mente. E existe uma forma muito simples e muito prática de você fazer isso, de você se autoconhecer. E eu vou te explicar um pouco sobre isso, te explicando o conceito de armaduras emocionais. As armaduras emocionais são mecanismos de defesa automáticos que o nosso cérebro desenvolve ao longo do tempo. Elas externalizam a forma que nós aprendemos a nos relacionar com as outras pessoas e também como nós respondemos ao mundo. É como se o nosso cérebro tivesse criado um mecanismo de proteção baseado no que nós acreditamos lá no nosso íntimo. Essas armaduras se formam baseada na forma que nós interpretamos a nossa infância e todas as experiências que nós vivemos ao longo da vida. Elas se tornam padrões enraizados e nós passamos a usar essa proteção, por assim dizer, sem nem mesmo perceber no nosso dia a dia. Alguns exemplos dessas armaduras emocionais são alguns comportamentos disfuncionais que você pode perceber na sua rotina, como, por exemplo, a dificuldade de receber.
Você pode estar aí antecipando tudo para as outras pessoas, mas esquecendo das suas próprias necessidades. Outra questão também muito visível são mulheres grudentas demais, que não entendem o que é o equilíbrio de um relacionamento saudável e não respeitam a individualidade do outro. Outra também muito evidente é a de querer estar sempre no controle de tudo, como se você não fizesse, ninguém vai fazer direito, acreditando que só o seu jeito é o jeito certo de fazer as coisas. Também a postura de desconfiar em excesso. Aquela frase de eu confio desconfiando, é um olho fechado, o outro aberto. Isso acaba impedindo os relacionamentos de criarem conexões emocionais de verdade. E essas aqui são apenas algumas das armaduras emocionais, mas tem várias delas e que nós acabamos fazendo sem nem mesmo perceber. E outra questão que intensifica ainda mais todas essas armaduras, esses escudos, esses mecanismos de defesa, é que a nossa geração foi criada ouvindo que mulheres são guerreiras. Mas, na verdade, nós não precisamos ser. E se você olhar ao seu redor, talvez você vai perceber que a guerra já acabou e você está sozinha nesse campo de batalha imaginário. A verdade é que, independente da sua realidade atual, a sua vida pode ser, sim, muito mais leve. Você pode, sim, aprender a confiar nas pessoas que merecem a sua confiança, aprender a receber e também delegar tarefas para ter tempo para você mesma, se posicionar de forma assertiva, mostrando claramente onde estão os seus limites. E você pode sim ser frágil, porque nós fomos criadas para ser frágeis. E isso não é uma desvantagem. Por exemplo, pensa em um bebê e pensa em um adulto aí de 18 anos. Você trata os dois da mesma forma? Claro que não, porque a fragilidade é diferente. A forma como você vai tocar, a forma como você vai falar, tudo isso é diferente, porque eles são diferentes. Da mesma forma, nós mulheres somos diferentes dos homens. A fragilidade da mulher nunca foi uma fraqueza, e sim essa postura de tentar parecer ser forte o tempo inteiro é que acaba esgotando. Guerreiros precisam de uma luta. E é por isso que talvez o seu casamento seja uma luta, a sua maternidade seja uma luta, a sua rotina de autocuidado com a sua saúde seja uma luta, o seu trabalho seja uma luta, o seu relacionamento com os seus pais também seja uma luta, porque você ainda se vê dentro de uma guerra. Hoje, como terapeuta especialista em feminilidade, eu entendo profundamente como funciona o nosso inconsciente e foi a partir desse conhecimento da nossa identidade feminina que as peças começaram a se encaixar. Eu aprendi a me posicionar, a saber receber do outro e também entender as minhas próprias necessidades de acordo com a minha própria identidade. E como eu entendi que se eu pude desvendar esse caminho, eu posso facilitar esse processo justamente para outras mulheres. Não foi fácil mudar porque eu já vinha agindo no automático por muitos anos. E é por isso que em todos os meus conteúdos eu sempre trago desafios, dicas práticas para te ajudar a iniciar nessa sua jornada. Eu não quero que você precise fazer tudo sozinha, como eu precisei fazer, quebrando a cara, errando muitas vezes, nem que você viva com sentimentos de culpa ou de inadequação, como se você ainda não fosse boa o suficiente. E foi pensando nisso que eu montei um processo que vai acelerar e muito os seus resultados. A minha mentoria Mulher Plenamente Feminina é um processo estruturado com um passo a passo para você conseguir realmente modificar a partir das suas crenças, para você conseguir mudar as suas emoções e aí sim mudar os seus comportamentos. Eu tenho certeza que a partir desse acompanhamento, a sua visão sobre você mesma e também sobre o mundo vai mudar e os resultados que você busca atingir, você vai conseguir de uma forma muito mais rápida e muito mais eficaz. Então, se você quer acelerar os seus resultados, o formulário para você preencher para aplicação à minha mentoria
tá na descrição. E se você quer entender mais sobre o meu trabalho, você já tem o podcast disponível para você, com mais de 1 hora de conteúdo, que eu tenho certeza que já vai ser uma virada de chave incrível para você.